O terceiro bolo da nossa série especial Bolos de Vitrine é um verdadeiro clássico, um dos bolos mais pedidos naquelas confeitarias mais elegantes, o bolo trufado de limão siciliano. Ele é um bolo refinado, delicado, cheio de frescor, com uma massa fofinha e suculenta. O recheio é uma combinação apaixonante de brie-ganache de chocolate branco com um curd de limão bem azedinho, que eu tenho certeza que vai conquistar seu paladar. Esse vídeo está repleto de dicas para você fazer esse bolo irresistível e para começar a vender já amanhã mesmo. Ele é daqueles bolos que você faz e já esgota porque é simplesmente sensacional. E com certeza vai ser sucesso por aí também. Antes da gente começar, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e deixa seu joinha, porque aqui você encontra as melhores dicas para turbinar suas vendas na confeitaria. E me conta nos comentários que sabor de bolo de vitrine você quer ver aqui no nosso especial. Ou só manda aquele coraçãozinho mesmo, que é para eu saber que você está curtindo o nosso conteúdo, hein? Não se esqueça que as quantidades dos ingredientes em gramas estão aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Agora vamos lá? Prepare a sua cozinha e vamos para a receita. A gente vai começar o preparo pelo curd de limão. Para ele eu vou usar 1 xícara mais 1/4 de xícara de açúcar, raspinhas de 2 limões, e aqui eu estou usando o limão siciliano, que é o limão que a gente precisa para essa receita. E eu vou misturar as raspinhas com o açúcar à mão, pressionando bastante, para que os óleos essenciais da casca do limão sejam absorvidos pelo açúcar. Assim o nosso curd vai ficar muito mais saboroso. Eu estou usando raspas de 2 limões sicilianos, mas se você quiser um sabor mais suave, pode colocar 1 limão siciliano e 1 limão Tahiti. Olha como o açúcar fica bem amarelinho, com a cor mesmo da raspinha do limão. Agora eu vou acrescentar meia xícara de amido de milho. Vou misturar. Vou colocar também 6 gemas. E misturar com o fouet para incorporar. Eu tirei as raspinhas do limão naquele ralador que deixa os fios um pouquinho mais longos, mas isso é porque eu gosto da textura das raspinhas do limão na sobremesa. Mas se você não gostar, não tem problema. É só triturar o açúcar e as raspinhas no processador, assim a textura dela fica imperceptível na hora que você for consumir. Vou acrescentando aos pouquinhos 1,5 xícaras de água. O curd de limão tem uma textura cremosa, parecida com uma geleia de limão. Ele fica com uma textura um pouquinho mais aglomerada e é um preparo super saboroso que você pode usar também em tortas e em sobremesas. Você vai amar esse curd. Agora que está tudo misturado, eu vou acrescentar um pouco mais de meia xícara do suco de limão siciliano. Tudo misturado, agora eu vou levar para a panela em fogo baixo até ferver e engrossar. E aí você precisa ficar atento à panela, atento ao curd, porque quando ele engrossar, é de uma vez só, você vai ver. Ó, começou a engrossar. Agora que ele engrossou, a gente mexe mais vigorosamente, com mais força. A textura é essa aqui, assim que ele engrossa e começa a cair em blocos da espátula. Agora eu vou mexendo para desfazer qualquer grãozinho que possa ter ficado por aqui. Adiciono 2 colheres de sopa de manteiga geladinha aqui ao nosso preparo. E mexo. A manteiga vai trazer mais brilho, mais cremosidade para o curd. Eu estou usando manteiga com sal mesmo, mas se você preferir pode usar manteiga sem sal. Eu gosto de usar manteiga com sal nesse tipo de preparo, porque eu acho que o salzinho da manteiga acentua ainda mais o sabor do doce. Vou passar o fouet. E agora sim, o nosso curd já está prontinho. Vou transferir o creme para outra vasilha. E aí agora é só cobrir com um saquinho em contato para não formar película.
e deixar esfriar antes de usar. Eu quero o nosso bolo bem azedinho, então vou preparar uma calda de limão para regar a nossa massa. Para ela eu vou usar meia xícara de açúcar, 1/4 de xícara de suco de limão e 3/4 de xícara de água. Agora é só deixar no fogo até ela começar a ferver. E assim que ferver, nossa calda para o bolo já está pronta. Ela fica bem líquida mesmo, não precisa esperar engrossar. Enquanto a calda esfria, vamos preparar tudo para a montagem do bolo? Para montar o bolo de limão, eu vou usar a nossa massa branca. Nós já fizemos essa massa aqui no canal, no nosso vídeo do bolo de abacaxi com coco. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição para você. A massa está gelada, você pode perceber. Isso vai facilitar o corte dela para nivelamento e também a manipulação. Ela não vai quebrar quando a gente for montar o bolo. É uma massa bem fofinha, mas ao mesmo tempo bastante estruturada. Agora eu vou usar uma faquinha dessas com serra para a gente retirar a tampinha, o topinho da massa. Para nivelar é muito fácil. Eu posiciono a faca e venho retirando esse excesso. Nivelar é muito importante para que o nosso bolo fique bem bonito após o corte, para que as camadas de recheio e de massa fiquem bem definidas e muito bem separadinhas. Eu também gosto de dar leves batidinhas para retirar os farelos que ficam. Olha como a textura dessa massa é linda. Não sei se dá para você perceber, mas eu adicionei um pouquinho de raspas de limão aqui na massa, que é para ela ficar um pouco mais azedinha. Agora eu vou repetir o mesmo processo com as 3 camadas de massa. Se você preferir, pode usar o nivelador de bolos para nivelar sua massa, mas eu prefiro usar a faca. Acho bem mais rápido e muito mais prático. Olha só que beleza que ficam essas massas super niveladinhas. O nosso curd já deu uma esfriada, a textura dele depois de pronta é essa aqui. E nós vamos usar também a brie ganache de chocolate branco para rechear o nosso bolo. Nós também já temos a receita da brie ganache aqui no canal. Vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo para você. E agora que os preparos já estão prontos, já podemos ir para a montagem. Eu vou usar a mesma forma que a gente usou para assar o bolo para montar. Eu vou forrar essa forma com saquinho plástico para ficar fácil da gente retirar o bolo dela depois. Vou colocar o saquinho aberto dentro da forma e um outro saquinho na posição oposta. E agora, o processo de montagem todo é muito fácil. Eu começo colocando uma camada de massa dentro da forma, rego com uma parte da nossa calda de limão, faço uma camada de contenção ao redor do bolo com a brie ganache. Essa camada não precisa ser muito grossa, ela é só uma contenção para o curd de limão não escorrer para fora do bolo. Depois de pronto, eu vou virar esse bolo para baixo, então eu coloco primeiro as camadas que eu quero que fiquem viradas para cima depois que o bolo estiver pronto. Por isso, a primeira camada de recheio é exatamente o curd de limão. Dou uma acertadinha no recheio usando uma colher dobrada. E agora sim, a gente vem com a camada de brie ganache. A gente sabe que o curd é mais macio, que ele não tem muita estrutura, então por isso a necessidade da contenção de brie ganache ao redor. É ela que vai segurar o curd no lugar e que vai manter o bolo retinho, bonito e bem estruturadinho depois de pronto. Agora eu dou uma acertadinha nessa camada e venho com a próxima camada de massa. Rego. E assim vou repetindo todo o processo.
Coloco a contenção lateral. Uma camada generosa do curd de limão. Acerto ele com a colher. Adiciono a Brie Ganache. Se você também ama aquele sabor azedinho do limão, deixa seu like que esse bolo merece, viu? Acerto tudo novamente para ficar bem nivelado. Finalizo com a última camada de massa. Pressiono levemente. E rego com mais calda. Agora eu vou fechar tudo com um saquinho plástico. Eu gosto de colocar ele bem em contato com a massa do bolo, que é para essa massa não ressecar na geladeira. Se você quiser, pode passar um filme aqui, mas nem precisa. Eu vou levar essa massa para a geladeira e deixá-la descansar por pelo menos 4 horas ou por 2 horas dentro do freezer. Enquanto o bolo descansa na geladeira, vamos bater o chantilly? Para ele eu vou usar 3/4 de xícara de chantilly bem gelado, 2 colheres de sopa de leite ninho. Vou misturar tudo aqui com uma espátula ou com fouet. E vou bater em velocidade máxima até que a gente forme um furo aqui no centro. Chantininho preso na batedeira, com um buraco aqui no centro e ele já está no ponto. Você pode perceber que ele ficou bem firme, bem poroso, mas é assim mesmo que eu quero. Eu quero que ele fique mais firme para que a gente tenha uma estrutura maior. Ele está bem poroso, assim mesmo, bem desidratado, então a gente vai reidratá-lo com um pouco de leite condensado. E o processo é bem simples. Primeiro eu dou uma leve alisada usando a espátula. E aqui você não precisa ter medo, tá? Pode mexer que o chantilly não vai desandar. Esse ponto é perfeito para bolos decorados, porque ele se mantém muito mais resistente ao calor. O chantininho perdeu um pouco daquela porosidade inicial. E agora sim, eu vou acrescentar um pouco de leite condensado para reidratar. Não tem quantidade certa, tá? Primeiro você alisa o chantininho para tirar o excesso de porosidade, depois adiciona o leite condensado e vai alisando até o chantininho ficar sedoso. O ponto é esse aqui. A gente tem um chantilly liso, sedoso, brilhante, numa textura perfeita e ao mesmo tempo firme, sem cair da espátula. O chantininho está pronto, o bolo já está gelado e agora vamos para a decoração? Nosso bolo ficou por algumas horas na geladeira, já está bem geladinho e agora é o momento de desenformar. Eu já vou decorar o bolo em cima de um prato e se ele for ficar na vitrine, é interessante que esse prato seja bem bonito. Eu preciso colar o bolo no prato para facilitar a nossa decoração e eu vou usar a Brie Ganache levemente aquecida para isso. Coloquei gotinhas de Brie Ganache no fundo do prato e agora eu vou colocar aqui o bolo. Preciso centralizar e agora vamos retirando a forma com cuidado. Vou retirar o saquinho. E olha só como fica impecável a montagem desse bolo. Não precisa nem de cobertura para ele ficar bonito. Vamos agora para a decoração? Eu vou começar fazendo uma camada bem fininha de chantininho. Eu chamo essa camada de pega-migalha. Ela é importante para que a sua cobertura não fique toda suja de farelinhos de bolo. Eu coloco o chantininho numa espátula e venho espalhando aqui pelo bolo. Essa pré-camada também é importante para nivelar e deixar o nosso bolo bem retinho. E aí você pode observar que essa camada é bem fininha mesmo, tá? E aí eu vou aplicando o chantininho na base e também na parte superior do bolo. E agora, a decoração é muito simples.
Com a espátula, eu venho aplicando pequenas porçõezinhas no chantininho no bolo e pressionando para deixar ele bem rústico mesmo. E se você não tiver espátula, não tem problema, dá para fazer essa decoração até mesmo com uma colher. É só colocar o chantininho no fundo da colher e vir espalhando no bolo. Essa decoração é linda, é super fácil de fazer, qualquer pessoa pode decorar um bolo com ela. E o melhor, essas decorações rústicas trazem uma sensação de conforto e deixam o bolo muito mais apetitoso. E aqui para o topo, o princípio é exatamente o mesmo. Você vem depositando as colheradas e fazendo os movimentos para deixar essa textura bem rústica. E olha como fica lindo e super prático fazer essa decoração. E para decorar o bolo, eu vou fazer raspinhas com cobertura fracionada branca. Para isso, eu vou usar um ralador, desse ralador simples que a gente tem na cozinha mesmo. Eu estou usando cobertura fracionada, mas você pode usar chocolate nobre também, se preferir, certo? Se a sua cidade for muito fria, você pode aquecer a cobertura por 10 segundinhos no micro-ondas, só para que ela fique mais maleável e para que as raspas fiquem mais bonitas. Olha como elas ficam longas e ficam bem bonitas. Aqui elas estão bem aglomeradas, bem juntinhas, porque a gente precisou aquecer de leve a cobertura. Então é só levar para a geladeira por alguns minutinhos que ela volta a ficar um pouco mais firme. E aí agora é só decorar o topo e a base com as raspinhas de chocolate. Vou colocar a cobertura também na lateral inferior do bolo. Agora eu vou decorando o topo com rodelinhas de limão siciliano. Eu parti o limão em rodelas, fiz uma abertura aqui em uma das laterais e a gente vai enrolá-lo assim. E aí é só encaixar aqui no topo do bolo. Ele fica bem bonito, bem volumoso, chamando bastante atenção. Vou decorar a base do bolo com uma moeda personalizada. E agora a nossa decoração está prontinha. E olha que coisa mais linda a decoração desse bolo. Ele é lindo por fora, delicado, deixa a gente com água na boca. E por dentro, então, nem se fala. As camadas são bem aparentes, bem evidentes. A massa é fofa e super molhadinha. E a combinação do docinho do chocolate branco com esse azedinho do limão deixa tudo bem equilibrado, refrescante e delicioso. Esse bolo é irresistível, eu tenho certeza que você vai amar. Ainda tá aqui comigo? Então corre nos comentários e me conta que bolo você quer assistir no nosso especial de bolos de vitrine. Já aproveita para deixar o seu joinha e se você quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. Esse bolo rende em média 8 fatias no tamanho fatias gourmet, com 2,5 cm de espessura. O custo total da receita foi de R$ 40 e ela pode ser vendida por volta de R$ 145 o bolo inteiro ou por R$ 18 cada fatia, porque sim, você pode vender tanto o bolo inteiro quanto a fatia gourmet no delivery e também na pronta entrega. A esse valor eu não acrescentei as raspas da cobertura no topo, tá? Mas eu gastei menos de 100 gramas para fazer essa decoração. As raspas ficam lindas e o custo é muito baixo. Lembrando que esses valores são apenas uma estimativa e você precisa calcular tudo de acordo com o seu custo de produção, certo? O bolo trufado de limão siciliano tem validade de aproximadamente 5 dias e deve ser conservado na geladeira. E aí você aquece quando for servir ou quando for enviar para o cliente. Faz esse bolo aí na sua produção, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E aí, gostou do meu bolo trufado de limão siciliano? Me conta que outros sabores de bolo você gostaria de ver por aqui.
E se você quer conhecer outras receitas deliciosas, super práticas e o melhor, muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo, certo? Um grande beijo e até mais!